Segunda Guerra Civil Romana. Em 60 a.C., Roma estava à beira de uma guerra civil e surge então uma oportunidade para crescer politicamente e enfraquecer o poder do Senado. Assim, nasce uma aliança informal que ficaria conhecida como o Primeiro Triunvirato. Os integrantes dessa aliança eram Caio Júlio César, Marco Linício Crasso e Quineu Pompeu Magno. Para fortalecer a aliança, Pompeu se casou com Júlia, filha de Júlio César, que no futuro também seria um dos motivos para o fim da aliança. Em 53 a.C., Crasso, almejando por glória, invadiu o território parto, dando início à Batalha de Carras. Diferente de Júlio César e Pompeu, Crasso não havia muito sucesso militar. Impulsionado por sua ganância de elevar sua posição, decidiu invadir a Pártia, que já haviam assinado um acordo com Pompeu, o qual foi ignorado por Crasso. Crasso não contava com as táticas dos partos, que infligiram pavor nos romanos, com seu imenso exército, tambores, flechas e camelos. Percebendo que não teria chances de vitória, Crasso e o restante de seu exército tentaram fugir. Entretanto, foram conduzidos por Andromaco, que os conduziram para a morte. Dizem que, para ironizar a ganância de Crasso, os partos jogaram ouro derretido em sua garganta e sua cabeça foi decapitada e usada em uma exibição de peças às bacantes, como a cabeça de Penteu. Com a morte de Crasso, o triunvirato estava acabado, mas além disso, para culminar a discórdia, ainda mais Júlia, filha de Júlio César, havia morrido em trabalho de parto. César quis que ele se casasse com sua sobrinha para selar a paz, mas Cornélia, filha de Metelo Cipião, grande adversário de César. Já em uma situação frágil em 49 a.C., César desafiou ao Senado e atravessou o Rubicão e iria fazer talvez sua maior conquista. César derrotou Vercingetorix, líder gaulês, após 2 meses de o Grande Cerco. Nesse cerco, César teria utilizado da madeira da região para criar 2 muros, prendendo os gauleses sem abastecimento de comida. Vercingetorix se rendeu e foi levado para Roma e morto em 46 a.C. Depois desse feito, a fama militar de César se alavancou. César recebeu uma mensagem do Senado, que o queria de volta em Roma sem as suas legiões. Sabendo que uma guerra civil estava para acontecer, ele retornou a Roma desrespeitando o Senado. Pompeu, percebendo o poder político de César, foi para o sul da Itália aumentar suas tropas. Depois foram para a Grécia. César foi atrás de Pompeu e na Espanha e derrotou suas legiões, fazendo Pompeu fugir para o Egito. A situação política do Egito também estava delicada. Cleópatra estava exilada e quem estava no trono era seu irmão, Ptolomeu, que tinha cerca de 14 anos. Logo então, provavelmente era manipulável demais para seus regentes Potinos e Aquilas. Quando a corte egípcia recebeu a notícia que Pompeu teria vindo ao Egito atrás de refúgio, tiveram a iniciativa de agradar César, que alavancava socialmente. Receberam Pompeu a facadas e deram de presente a sua cabeça para César. Ao contrário do planejado, Júlio César considerou o presente um grande insulto e puniu a corte egípcia. A notícia que César estava no Egito chegou aos ouvidos da Cleópatra, mas a mesma não podia voltar ao palácio. Surge a famosa história do tapete. Cleópatra se infiltrou no quarto de César como um presente que, diferente da cabeça de Pompeu, havia o agradado. O presente consistia no embrulho em um tapete. Quando o embrulho foi aberto, Cleópatra saiu nua, surpreendendo César com sua engenhosidade e beleza. Dizem que eles se alinharam e viraram amantes na mesma noite.
César tentou com que Cleópatra e Ptolomeu governassem juntos. A atual corte não gostou disso e foi travada uma guerra com César. Evidentemente, César ganhou a batalha. Ptolomeu morreu afogado devido ao peso da armadura que estava usando quando tentou fugir pelo rio Nilo. A outra irmã restante de Cleópatra, Arcione, foi capturada para ser usada de troféu em um triunfo romano. Cleópatra se tornou rainha com seu irmão mais novo, que praticamente não tinha voz e também viria a morrer um tempo depois. Cleópatra agradava César com seus luxos egípcios, fazendo-o adiar sua vida romana. Fizeram uma viagem pelo Nilo em um talamegos, talvez onde foi concebido Cesarião, o menino que foi um grande incômodo para Roma. Cleópatra deu à luz a um menino, filho de César, e para reafirmar que era mãe do filho do grande Júlio César, ela o deu o nome de Cesarião, pequeno César. Seu pai não ficou no Egito para ver o seu nascimento, mas Cleópatra e Cesarião foram para Roma e ficaram instalados numa vila de César. O que a rainha não esperava era que boatos sobre Caio Júlio César ficavam cada vez mais fortes. O Senado temia que ele quisesse se tornar um rei e acabasse com a República. Então, no dia 15 de março de 44 a.C., uma das mortes mais pitorescas e um dos momentos mais importantes da história estava para acontecer. Júlio César foi assassinado a cerca de 23 facadas por senadores e figuras próximas a ele. Ironicamente, César morreu no teatro de Pompeu, seu adversário.